Peço aos irmãos que abram a palavra em João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, amados? Podeis assentar. Amém. Glórias a Deus. Amados, a gente fala da palavra de Deus, às vezes nas ruas aí, a gente evangelizando, a gente pergunta se as pessoas sabem quem é Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E as pessoas dizem que amam Jesus, que conhecem Jesus, mas não sabem quem foi Jesus. Não sabem para que Jesus veio. Quando a gente pergunta: você sabe quem é Jesus? Ah, ele é meu Salvador. Mas ele te salvou de quê? Ninguém sabe. Então, essa palavra a gente vai aprender um pouquinho. Aqui na introdução eu vou explicar muito rápido do que Jesus nos salvou. Jesus, a palavra em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas muitos não conhecem o versículo 17, que diz que Deus enviou o teu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o mundo já estava condenado. Mas como assim o mundo já estava condenado antes de Jesus vir? Já. A palavra de Deus diz também, em Romanos 3, 23 e 24, eu vou dizer aqui, por que o mundo já estava condenado? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós já estávamos condenados ao inferno. Se Jesus não tivesse vindo e morrido em nosso lugar, a nossa condenação seria eterna. Nós iríamos para o lugar que é chamado inferno, onde muitos acreditam que o diabo vai estar lá com um garfinho e fazendo os outros sofrer, mas não. O inferno é a ira de Deus. Como o Gustavo sempre gosta de falar, o inferno é a ira de Deus contra todos os seus inimigos, inclusive o diabo. Então todos aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus, diz a palavra de Deus. Então todos aqueles que não recebem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que não recebem Ele, que não seguem os seus ensinamentos, estão condenados ao inferno. É isso que nós devemos falar. É esse Jesus que tem que ser pregado. É por Ele que nós viemos, é por Ele que nós estamos aqui, para que o nome dEle seja glorificado. Amém, amados? Então, eu expliquei agora o porquê precisamos de um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que só por Ele nós somos salvos. Deus, Ele enviou o teu único Filho, Ele desceu da tua glória, o Senhor de toda majestade. Jesus, o Deus, se fez homem para vir no nosso lugar e morrer a nossa morte para que vivamos a vida dele. Ele morreu no nosso lugar. Só Ele é digno de toda adoração, só Ele pode nos salvar. Só Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E para afirmar isso que eu estou dizendo, também tem a passagem em 1 Timóteo 2,5, para não ficar só nas minhas palavras. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Só Ele pode interceder pela tua vida junto ao Pai. Mais ninguém. Só Jesus pode nos salvar. Só Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entendendo tudo isso, a gente agora entende por que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então agora nós entendemos por que Ele disse isso. Porque devemos seguir a Ele, somente a Ele. E agora, lendo essa palavra, o Senhor me mostrou nesse texto 3 pontos fundamentais para que nós possamos viver uma vida com Cristo, uma vida genuína. Então a gente tem que entender primeiramente, reconhecendo quem Jesus é na nossa vida, que Ele é o nosso Salvador. Você tem que reconhecer que Jesus é o teu Salvador. Muitas das pessoas têm outras pessoas como Salvador, outras pessoas que morreram, mas só Ele pode nos salvar. Eu fico preocupado quando eu converso com alguém, vou falar da palavra do Senhor, e a pessoa diz que, não, Jesus é meu Salvador, mas não conhece Jesus, não sabe o que Jesus falou, não sabe o que Jesus ensinou. E isso é preocupante, amados.
Isso é muito preocupante. Ultimamente a gente tem visto muito isso, e no meio dos cristãos mesmo. Mas que em nome do Senhor Jesus Cristo essas pessoas se convertam de verdade. Então, nesses 3 pontos, eu destaquei o primeiro aqui, quando Jesus diz, eu sou o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é o caminho. Em João 14:21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Amados, a palavra quando diz que Jesus é o caminho, diz que nós devemos seguir a Ele, seguir os seus ensinamentos, porque as pessoas separam Jesus de seus ensinamentos. Como é que eu posso seguir Jesus se eu não sigo os seus ensinamentos? Então, para a gente permanecer firme nesse caminho, a gente tem que seguir a palavra de Deus, a gente tem que saber o que Jesus falou, porque hoje o cristão, a pessoa que se diz cristão, não sabe nem o que Jesus falou, não sabe o sermão da montanha, como nosso pastor sempre fala aqui, que são as doutrinas do Senhor Jesus Cristo, o sermão da montanha, onde são baseadas todas as cartas, os apóstolos têm pregado, enviando cartas aqui no Novo Testamento, tudo na doutrina do Senhor, porque o Senhor Jesus é o nosso caminho, é Ele que devemos seguir. A palavra de Deus, como eu falei aqui, diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então, amados, se nós somos amigos do Senhor Jesus, nós temos que caminhar com Ele. Nós temos que viver no caminho que é o Senhor Jesus. Viver uma vida íntegra diante dEle. Não uma vida íntegra com o mundo aí. Eu já passei por isso. Eu já estive dentro dessa igreja, nesse banco aqui, mas era um crente desviado. Eu só vinha para o culto e não seguia Jesus. Não tinha Jesus como meu Salvador. Não era o caminho para mim, porque eu seguia outros caminhos. E só há um caminho que leva à salvação, que é o Senhor Jesus. Não há outro caminho. Se você, a palavra pecado, como o pastor sempre fala aqui, eu fui pesquisar para eu não errar um pouquinho, fui pesquisar no grego original, é isso mesmo, errar o alvo. O nosso alvo tem que ser Jesus Cristo. Então, o pecado nos faz errar esse alvo, nos faz afastar desse caminho. Se a gente está em outro caminho, a gente não vai chegar onde Jesus chegou. Jesus, ele diz que ele foi para a glória preparar-vos um caminho, um lugar. Nos preparar um lugar. Se nós queremos ir para a glória do Pai, nós temos que ir para onde? Por onde Jesus andou, porque Ele é o caminho. Amados, eu ouvi uma pregação do pastor Paulo Júnior, um dia desses, que ele falou assim, hoje os cristãos de hoje em dia dizem, não olhem para mim não, olhem para Jesus. Não olhem para mim não porque eu sou homem, pecador, eu faço isso, aquilo, e você não deve olhar para mim, só deve olhar para Jesus. E um cristão genuíno, ele se parece com Jesus. Um cristão genuíno, quando o mundo olha para você, ele vê Jesus. Ele precisa ver Jesus. Eu glorifico a Deus pela vida de um irmão aqui, eu não posso deixar de falar, que é o nosso evangelista Júlio. A gente foi evangelizar na casa do meu pai, e lá meu pai falou uma coisa que eu já tinha falado com o Júlio aqui dentro dessa igreja. Meu pai falou para ele, eu olhei para você, eu vi uma paz, eu vi uma coisa tão boa. E meu pai conversando comigo falou assim, hoje eu consegui ver alguém que eu imagino Jesus. Isso é bom. O mundo tem que olhar para a gente e ver Jesus na gente. Porque Ele é o nosso caminho. Se a gente seguir tudo que Ele segue, assim como Paulo, a gente vai dizer como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém, amados? Então devemos seguir esse caminho. Não há outro caminho que conduz à salvação. O outro caminho conduz à perdição, a palavra diz. Há 2 caminhos para nós escolhermos. O que conduz à salvação e o que conduz à perdição. Então, se não estamos em Cristo, estamos no mundo. Não tem meio termo. Não tem essa de todos os caminhos levam a Deus. Pode levar esses deuses aí que estão mortos. Ao nosso Deus vivo e poderoso, só Jesus Cristo. Amém? E o segundo tópico que eu achei muito importante, esse ponto, é a verdade. Que eu já até falei um pouquinho aqui. Louvado seja o nome do Senhor. João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que devemos aprender? Que isso aqui é o que nós devemos ler. Isso aqui é o que nós devemos viver. Essa é a verdade que nós precisamos para a vida. Essa, não há outra verdade. É a palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele está presente desde o começo até o fim. Porque a palavra diz que no início
era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo está desde o início, desde antes dessa Bíblia existir, Jesus Cristo já existia, e Ele estava desde o começo aqui, desde Gênesis Jesus já existia, e até o final, até o Apocalipse, Jesus irá voltar para nos buscar. Então a palavra de Deus é o caminho, que é Jesus Cristo, e a palavra é a boca dele, é Jesus falando através da Bíblia para a gente. Devemos aprender quem era Jesus. Do Velho ao Novo Testamento fala sobre Jesus. É a verdade que devemos viver. É uma vida santa, uma vida íntegra. Lendo essa palavra, eu fui descobrir esse ano, amados. Até esse ano eu não lia muito a Bíblia, não. Eu vou ser sincero para vocês. Eu lia poucas vezes. Vou ler um versículo aqui, vamos ver se Deus vai falar comigo. Agora, examinando as Escrituras, a gente vê como Deus é maravilhoso. Como Deus, Ele é surpreendente. Nossa, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Deus falava assim, Deus usou o servo tal. Eu quero ser assim também. Eu quero ser. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu amo esse Deus. Porque essa palavra é verdade. Se nós seguirmos tudo que está escrito aqui, a gente vai estar sobre a vontade de Deus. A gente vai ter uma vida santa, uma vida maravilhosa. A gente vai andar por aí, as pessoas vão ver Jesus Cristo nas nossas vidas. Vamos ser perseguidos? Vamos sim. Mas por causa do nome do Senhor, isso é maravilhoso. Nós não vamos ser perseguidos pelas besteiras que falamos. Porque hoje em dia tem muito isso. Eu estou sofrendo perseguição. Aí você vai ver a vida do camarada, como eu já fui assim. O cara não fala da Bíblia, mas não vive. É um crente, Deus que me perdoe, sem vergonha. Não honra com tua palavra, não honra com teus compromissos. Não tem a verdade como tua palavra. Uma coisa que eu sempre aprendi desde pequeno. O homem, ele tem que ter palavra. Assim também serve para as mulheres. Tem que ter palavra. Você falou, então você tem que cumprir com aquilo que você falou. Hoje em dia não é isso que as pessoas têm vivido, não. Mas na palavra a gente aprende que, aí você olhando para a palavra, você vê onde está esse princípio que um homem tem que ter palavra. Quando a gente vê que a palavra de Deus diz, e a sua palavra seja sim, sim, não, não. Ou seja, se você disser não, você cumpre aquilo. Se você disser sim, você cumpre aquilo. E a Bíblia é um manual tão maravilhoso de vida. A gente vive uma paz. Hoje, essa semana, eu evangelizando dentro do meu carro, com passageiro, a moça falou uma coisa para mim assim, nossa, você tem uma paz diferente. Eu contando um testemunho que eu tinha sido assaltado, que bateram no meu carro, e louvado seja o nome do Senhor. E ela falou, nossa, você tem uma paz, você fala com uma... Nossa, eu falei assim, é Jesus. Ele é a nossa paz. Examinando as Escrituras, a gente vê que a gente não é mais desse mundo. Então, se me assaltarem 50 vezes e roubarem tudo que eu tenho, glorificado seja o nome do Senhor. Porque eu não nasci para estar nesse mundo. Eu quero a glória, eu quero o Senhor Jesus, eu quero uma vida com Deus. Eu quero estar... o maior medo da minha vida, eu descobri esse ano, é me perder minha salvação. O resto eu posso perder tudo nesse mundo. Eu não quero perder a minha salvação. O meu maior medo é esse. Hoje eu tenho um temor tão grande de Deus. Eu vendo 2 Crônicas, aqueles reis que um dia se voltaram para Deus e no outro se voltaram contra Deus, e Deus exterminou, e Deus fez juízo sobre aquele povo. Eu tenho um medo, eu tenho um temor tão grande de Deus, porque Deus, ele é um amor tão grande, mas ele também é justiça. Não seria justo Deus me abençoar, eu sendo inimigo dele, sendo que muitas pessoas lutam para ser amigos de Deus. Não seria justo Deus me salvar, mesmo eu dizendo que sou crente ou não, mas eu não praticando, eu rejeitando os ensinamentos de Jesus, eu rejeitando que Jesus é a minha verdade, o meu caminho, eu rejeitando isso tudo. Não seria justo com Jesus. O sacrifício que Jesus passou. Eu costumo falar que açoites, a cruz, não foi nada para Jesus. O que Jesus temia, e foi o que aconteceu, foi quando ele pediu a Jesus, se possível for, livra esse cálice, me livra desse cálice. Era o cálice da comunhão com Deus. O cálice da ira de Deus. Ele não queria passar por aquilo. Porque desde a eternidade, Jesus e o Pai são um. Mas naquele dia, quando Jesus morreu, lá na cruz por nós, ele teve que abrir mão dessa comunhão com o Pai. Isso foi o mais terrível para ele. Não foi sofrer açoite, não foi morrer naquela cruz da forma vergonhosa, não.
o pior de tudo para Jesus foi perder a comunhão com o Pai. Ele entende de como é bom ter comunhão com o Pai, como é maravilhoso. E através dessa palavra, que é a verdade, nós temos comunhão com o Pai. Aqui nós aprendemos que nós devemos orar, jejuar, ler a palavra, ter intimidade, não fazer mal ao nosso próximo. Se todos aí que estão no mundo seguissem esse manual de vida, esse mundo seria perfeito. Seria o novo Éden. Mas não. A palavra de Deus diz que rejeitaram a palavra de Deus. Que você não seja mais um que rejeita essa verdade tão maravilhosa, que abre nossos olhos, como o Cleverson uma vez falou para mim, que Jesus ele vem como uma água, a palavra de Deus é como a água que lava nossos olhos da impureza, e nós conseguimos enxergar além do alcance, enxergar o sobrenatural, quão maravilhoso é esse Deus. É a verdade, é a palavra. Por isso, João disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque através da palavra de Jesus somos santificados, somos justificados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Já ia me esquecendo, uma coisa que eu lembrei de relance. Eu tinha um salmo que eu gostava sempre de ouvir, que é o que eu trouxe aqui. Vou falar para os irmãos. Salmo 119. O versículo 9 diz: como purificará o homem o seu caminho? Obedecendo conforme a tua palavra. Aí o versículo 11 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Eu quero perguntar a vocês agora: a palavra do Senhor está escondida aqui dentro? Vocês têm a palavra do Senhor no coração de vocês? Para quando vocês forem afrontados pelo inimigo? Como Jesus tinha no coração dele. Quando Jesus foi tentado, ele tinha a palavra aqui, na ponta da língua. Quando o apóstolo Paulo foi levado para ser morto, em sua defesa, ele tinha a palavra do Senhor na sua língua. Quando Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, um jovem, foi apedrejado, em sua defesa ele tinha a palavra do Senhor na sua boca, desde Adão até a sua época. E vocês? Tem tido a palavra do Senhor na boca de vocês? A palavra de Deus diz aos jovens: eu vos escolhi porque sois fortes. Hoje eu tenho uma dificuldade para gravar as coisas, mas quando eu era um pouco mais novo, eu gravava melhor. E aí, quando vai passando os anos, eu vejo que vai ficar mais difícil ainda eu gravar a palavra do Senhor. Eu aprender mais. Porque a gente tem a cabeça tão cheia de tantas coisas aí que a gente não consegue guardar. Só o Senhor Jesus Cristo para nos ajudar mesmo. Então guardem a palavra do Senhor. Se eu soubesse que era tão importante isso, desde novo, eu tinha aprendido a palavra do Senhor. Eu tinha guardado no meu coração. Porque hoje, se me tirarem essa Bíblia, eu conheço muito pouco. E nós estamos vivendo num tempo em que vai ser tirado. A perseguição está vindo aí, está às portas. A palavra vai ser tirada da gente. E quem não tiver ela aqui dentro do coração não vai conseguir combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Não vai conseguir. Existe um filme aí que se chama O Livro de Eli. E esse homem, é uma guerra, não sei o que aconteceu direito. E tem um cara que quer governar. E ele diz que só com essa Bíblia que ele vai conseguir governar, porque ele vai conseguir entrar na mente das pessoas, mas ele vai conseguir usar aquilo para o mal. E o Eli, ele guarda aquilo ali, aquela palavra. Só que conseguem tomar dele a Bíblia. Só que era uma Bíblia em braille. E só ele conseguia ler, porque ele era cego. E ele sabia ler braille. Aí quando dizem para ele: e agora, roubaram a Bíblia? Ele fala: não, pode pegar papel e caneta aí, porque eu tenho ela aqui, Assim como o nosso missionário Reginaldo tem a palavra guardada no teu coração, na ponta da língua. Nossos pastores aqui também. Eu quero isso para mim. Eu quero, porque é tão maravilhoso. Quando alguém te pergunta alguma coisa, alguém está passando por um momento difícil, e existem muitos aí enviados
que vem com uma palavra que não tem nada a ver com Deus, vai na contramão de Deus. Se você tiver uma palavra dentro do teu coração, se você tiver essa verdade guardada dentro do teu coração, você vai falar essa verdade que traz vida para essa pessoa, que traz esperança, que traz alegria, porque a palavra do Senhor é isso. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas ela só é boa, perfeita e agradável para quem está debaixo da vontade dele. Você sabe qual é a vontade de Deus? Só tem como saber conhecendo aqui as Escrituras. Não é através de pessoas que vão dizer, essa é a palavra de Deus, isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui, porque se alguém te disser, ele pode te enganar, mas a palavra de Deus nunca vai te enganar. Você nunca vai estar enganado quando você conhece a palavra do Senhor. Amém, amados? O terceiro ponto é a vida. Nossa, o mais importante, porque nós estamos aqui nesse mundo desejando isso, a vida com Cristo, não é isso, amados? A vida, porque só Ele pode nos dar a vida, amém? João 11:12, ele diz assim, e o testemunho é este, que Deus morreu a vida, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém, amados? A palavra de Deus diz que quem não tem Jesus não tem a vida. O ter Jesus aqui não é dizer, eu sou crente, eu sigo Jesus, não. É conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, conhecendo o caminho, só conhecendo Jesus, só tendo intimidade com Ele. Porque, como o evangelista Renato diz, o maior medo dele, e esse se tornou o meu maior medo também, é chegar naquele grande dia, Jesus dizer para mim assim, eu nunca vos conheci, nunca te conheci, apartai de mim, vós que praticas iniquidade. Só pode ter intimidade com Deus quem conhece a palavra, porque Ele é a vida, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, Ele nos deu vida, é Ele que nos dá vida, por isso que Ele morreu a nossa morte, para que vivamos a vida dEle. O nosso objetivo aqui na vida, eu costumo dizer que, qual é o sentido da vida? Muitas pessoas se perguntam, eu já me perguntei várias vezes, qual é o verdadeiro sentido da vida? Para que eu nasci? Aí um fala assim, você nasceu para evangelizar, para isso, para aquilo. Tudo bem, o propósito de Deus na minha vida pode ter sido esse. Mas para que a humanidade? Para que Deus fez o ser humano? Por que Deus fez? Deus já tinha toda a tua glória, para que Ele queria o ser humano? Deus já tinha os anjos ao redor do Senhor, para que Ele queria o ser humano? E na palavra a gente encontra que Deus, Ele criou o ser humano para a glória dEle. Que seja tudo para a glória do Senhor. O sentido da vida é glorificarmos o nome do Senhor Jesus. O sentido da vida é dar glória ao Senhor. É dizer como os anjos dizem, santo, santo, santo é o teu nome. A palavra de Deus diz santo, santo. Quando na palavra de Deus diz alguma coisa, por exemplo, em verdade, é reafirmando aquilo. Quando diz santo, 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 é o mais alto escalão de dizer, reafirmar aquilo. Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo. E a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E como somos santificados? Através de Jesus Cristo. Não temos como ser santos sem Jesus. Não temos como nos santificar sem Jesus Cristo. Só Ele pode nos santificar. Porque só Ele viveu sem pecado nesse mundo. Morreu, levou sobre si toda enfermidade, toda dor, todo pecado. E nos santificou. É através dEle que somos santificados. É através dEle que somos justificados para a glória do Senhor. Para que vivamos uma vida em intimidade com Jesus, com intimidade com Deus. Podendo falar como Abraão vivia na presença do Senhor. Você não quer isso para a tua vida não? Viver na presença do Senhor, ter intimidade, acordar e falar, bom dia Jesus, o Senhor está do meu lado. Hoje nós vivemos uma vida como se Jesus não existisse. Vivemos o cotidiano, vivo minha vida normal, vou lá trabalhar, vou comer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí chega a noite, vou para a igreja porque lá é o lugar de adorar o Senhor. E a tua vida e o teu cotidiano? Viva com Jesus como você vive com a tua esposa, com teus pais. Intimidade dentro de casa. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Só assim que nós vamos ter uma vida eterna, amados.
Porque olha, cuidado, quando Jesus voltar e nos levar para Ele, quem não tiver uma vida santa, vai sofrer como um inimigo de Deus. E ai daqueles que são inimigos de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, fujam da ira de Deus. João, que preparava o caminho para o Senhor, ele falava isso. Fuja da ira de Deus. Fuja da ira de Deus. A ira de Deus é grande. Olha o que Deus fez com Sodoma e Gomorra. Olha o que Deus fez no tempo de Noé. E você acha que a gente não merece algo muito pior? Se Deus não castigasse a gente, uma palavra que o irmão botou no grupo lá, se Deus não castigasse o Brasil hoje, por exemplo, Ele teria que pedir desculpa a Sodoma e Gomorra. Porque hoje nós vivemos um mundo muito pior do que aquele. Vivemos nossa vida como se Deus não existisse. E ao contrário do primeiro mandamento, do maior mandamento, que é amar ao seu Deus acima de todas as coisas, ao contrário disso, é a indiferença. Nós vivemos como se Deus não existisse em nossas vidas. Se Jesus é a nossa vida, nós precisamos viver com Ele. Porque Ele é a vida. Não tem como viver sem Jesus. Sem Jesus, nós somos mortos-vivos andando por aí. Nós não temos razão para viver. É o que eu digo. Hoje em dia muitas pessoas dizem, eu não tenho razão para viver, eu preciso morrer. Essa não tem Jesus. Porque se Jesus não é a tua razão para viver, você anula todo aquele sacrifício feito lá na cruz. Você anula tudo que Jesus viveu, tudo que Ele passou, todos os seus ensinamentos, se Ele não for a tua razão para viver. Que toda a honra, toda a glória seja para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter isso nos nossos corações. E concluindo, amados, eu não quero ser tardio no falar, eu quero dar um exemplo. Eu entendo aqui, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que só há um caminho, que é Jesus Cristo, né? E que quando chegarmos diante de Deus, aquele que se achar fora desse caminho vai perecer. Então, uma coisa que eu aprendi com o irmão que trabalhou comigo, é ele falar assim, se esconde atrás de Jesus. Atrás dele você vai estar protegido de todo mal, que todo mal que vier à tua frente, quem está à tua frente? É Jesus. Se esconde atrás de Jesus. Porque quando chegar diante de Deus, e Deus for te chamar, vinde benditos do meu Pai, Ele vai olhar para o filho dele, você vai estar ali agarradinho com Jesus, Ele vai falar, entra. Por quê? Porque você está no caminho, você está ali agarradinho com Jesus. Intimidade, é essa intimidade que a gente precisa, é estar junto com Deus, é estar junto com Jesus, é sermos um com Jesus. É isso que a gente precisa, amados. Eu tenho buscado viver uma vida assim. Eu tenho 25 anos. Hoje eu falo, meu Deus, como eu me arrependo diante de não ter conhecido a Tua Palavra. Que eu vivia dentro da igreja, mas não conhecia, não lia, não meditava. E eu falei um dia com Deus, eu falei, Deus, muda a minha vida. Muda, Senhor. Eu cansei de vir aqui na frente, falar, eu quero mudança, eu quero mudança. E um dia dentro do meu quarto eu falei, Deus, muda a minha vida. Eu não aguento mais viver numa vida de pecado, disso, daquilo, uma vida sem Deus, eu não aguento mais. E Deus falou para mim assim, se coloca na posição. Só assim eu posso mudar a tua vida. Se a gente não dá liberdade para Jesus entrar, Jesus não é mal educado não. Ele não entra na nossa vida não. Ele não entra, não faz mudança. A gente precisa de uma intimidade com Deus. E um dia eu falei, Jesus, muda a minha vida. Eu quero tanto mudar, eu quero ser um orgulho para o Senhor. Eu falei assim para Deus. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale como o Senhor falou de Jó para o diabo. O Senhor falou assim, viste meu servo Jó? É isso que eu quero que Deus fale para mim. Está vendo, diabo, meu servo Wellington? Ele é uma bênção, ele me ama. Ele é falho, mas ele busca, ele corre atrás, ele todos os dias ele ora, ele jejua, ele lê a palavra, ele busca o caminho, ele busca intimidade comigo.
Está vendo ele? Aquele ali você não vai levar, não. É isso que eu quero que o Senhor fale. É isso. Eu quero morar com Jesus, eu quero morar com meu Pai. Amados, hoje a gente tem passado tanta dificuldade. E através desse testemunho, que eu vou contar para os irmãos, 2 testemunhos rapidinho. O primeiro foi um acidente de moto que eu sofri recém-casado. Eu, indo para o trabalho, eu ia de moto, aí estava chovendo, e naquela noite tinha chovido muito, eu não sabia, e estava chuviscando, e eu seguia de moto. E quando eu cheguei numa determinada curva, o carro que estava à minha frente, ele jogou muita água para o alto. E naquilo eu falei, meu Deus, eu vou cair. Aí dei uma seguradinha no freio para eu conseguir enxergar, que tinha fechado a minha visão, que eu estava muito perto dele. E quando a água baixou, o carro estava parado. E eu vinha em uma velocidade de uns 60 a 80 quilômetros, e eu colidi com esse carro. Eu fui arremessado para longe, e eu já caí no chão com falta de ar, não conseguia respirar, e no meu coração dizia, é hoje que você vai morrer. E eu falei, eu não posso morrer, porque se eu morrer agora eu vou para o inferno. Eu não tenho uma vida no altar do Senhor. Se eu morrer agora, nada do que o Senhor me prometeu vai se cumprir na minha vida. A salvação foi o que Ele me prometeu. Que se eu seguisse os ensinamentos dele, Ele ia me salvar. E aquilo começou a doer no meu coração, e eu via uma mulher gritando, ai meu Deus, o garoto morreu. E eu no chão sem ar, e eu não conseguia respirar, e eu sentindo que eu estava desfalecendo, e eu pedindo, Senhor me salva, Senhor me salva, Senhor me salva. Eu pedindo dentro do meu coração, porque eu não aguentava falar, eu não tinha ar, eu não conseguia falar. E naquele momento meu ar começou a voltar devagarzinho, mas eu tinha que respirar devagar, porque eu sentia muitas dores. E ali o corpo de bombeiro veio, depois de muito tempo, me socorrer, e fui levado para o hospital. E chegando lá, eu sentia fortes dores no abdômen, no ombro que eu tinha batido, que além de colidir a moto, eu bati no carro e depois ainda caí de peito no chão. E eu sentia muitas dores. Eu falava, Jesus, eu vou morrer aqui dentro, eu vou morrer. Eu sinto tanta dor. E eu falava, meu Deus, eu estou tão sozinho, eu me sinto tão sozinho. E foram umas 2 horas sentindo muitas dores. E eu queria descansar, dormir um pouquinho, porque o meu acidente foi 5 horas da manhã e eu estava cansado, muitas dores. E eu falei, meu Deus, eu não consigo nem fechar meu olho de tanta dor. Eu já tinha vomitado em cima de mim mesmo, irmãos. Porque eu estava numa maca, todo imobilizado. Eu ainda chamei a enfermeira, mas ela não veio. E nisso eu vomitei, mas eu não conseguia virar o rosto. Então eu vomitei em cima de mim mesmo. E eu falei, meu Deus, eu estou sofrendo tanto sozinho, porque não tinha ninguém ali comigo, não via nenhuma enfermeira, nenhum médico. Naquele momento eu fechei meus olhos, o Senhor me levou até o meu acidente. E eu via de longe o carro, eu colidindo no carro, tinha muita água, porque o carro aquaplanou. E eu via que se eu caísse um pouco mais para frente, como eu não consegui levantar, eu podia morrer afogado, porque a água estava numa altura muito grande, o carro ficou boiando na água. Então eu fui arremessado para o lado, bati de frente e fui arremessado para o lado. E quando eu caí, eu ainda caí do outro lado da pista e vinha um carro, e passou entre eu e o carro entre o carro que eu tinha colidido e eu do outro lado, e ele passou no meio. E eu caído naquele chão e eu vendo aquilo, pela misericórdia do Senhor, eu vi um homem muito grande ao meu lado. E o Senhor disse para mim assim, eu estava do teu lado desde lá do teu acidente. E aquilo me deu paz e eu consegui dormir. Aí depois eu acordei pedindo ao Senhor que não ficasse naquele lugar imobilizado. E graças a Deus, amados, eu saí dali sem um arranhão. Eu tive uma sequelazinha no meu ombro que durante um período eu não conseguia levantar. E hoje graças a Deus está aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda depois desse acidente, eu continuei a minha vida. Eu falei, agora eu me firmo com o Senhor. Eu comecei a buscar. Daí a pouco estava eu caindo novamente. Afastado, fraco, desanimado. E o Senhor novamente me levou a outro livramento. Na sexta-feira, foi sexta-feira, amor? Assalto? E eu falava com Deus, Deus, eu quero que o Senhor
Senhor, faça alguma coisa acontecer na minha vida, Senhor, porque eu preciso de um baque para eu ter intimidade contigo, para eu falar, não, a partir de agora eu preciso me firmar com o Senhor, mesmo depois de tantos livramentos. Tem uma pregação antiga aí que o Senhor já tinha me dado vários livramentos. Mesmo depois de tanto isso, eu falava, Deus, eu quero intimidade com o Senhor, mas eu quero te conhecer de verdade. E numa sexta-feira à noite eu tinha alugado um carro, tinham colidido no meu carro e eu estava com o carro parado. E eu aluguei um carro para rodar, e no outro dia eu sofri um assalto. Eu falei, meu Deus, roubaram o carro que eu tinha alugado. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, Senhor, bateram no meu carro, eu fiquei desempregado, bateram no meu carro, e agora me roubaram o carro que eu ia trabalhar. Senhor, o que está acontecendo? Na mesma hora vem na minha mente, não murmura, não murmura. E no trajeto que eu fui andando a pé, desde onde eu fui assaltado até encontrar o pessoal, eu falei assim, Deus, eu quero saber o porquê desse assalto. Porque eu tinha acabado de falar, vou parar de trabalhar, vou embora para casa porque aqui está muito perigoso. E o rapaz falou para mim, nada, aqui não tem assalto não. Eu falei, eu sei que não tem, mas eu assumi um compromisso com Deus de não trabalhar mais à noite, então eu vou embora para casa. E nesse trajeto de indo para casa eu fui assaltado. Eu falei, Deus, eu estava obedecendo o compromisso que eu fiz contigo. Por quê? Me fala o porquê. Na mesma hora Deus falou assim no meu coração, para eu te mostrar que eu sou Deus na tua vida. Eu falei, meu Deus. Amém, não vou murmurar. Cheguei em casa, falei, filha, fui assaltado. Cheguei a pé, aí, pedi um Uber para mim, cheguei em casa, olho cheio d'água, falei, eu vou dobrar meu joelho e vou orar. Sem reclamar, orei ao Senhor. Naquela mesma madrugada, o carro foi achado, pela glória do Senhor Jesus. E eu falei, Deus proporcionou todo momento para eu achar aquele carro, graças a Deus. E eu ainda falei, Deus, não foi esse o propósito não. De eu ter falado, achei o carro rápido. Tem algo além disso. No outro dia, achei todos os meus documentos que foram roubados com o carro. E fui pedir um chip novo na Nextel. Chegando lá, evangelizei a menina contando meu testemunho do assalto, da batida no meu carro. E ela falou assim para mim, mas como você conta isso assim? Tudo de ruim aconteceu com você. Eu falei, Deus preservou a minha vida. Quantos assaltos aí as pessoas têm perdido a vida? Quantas coisas têm acontecido? Deus, Ele me preservou o mais importante, a minha vida, saúde. Porque bem material, isso aí Deus dá de volta. Se não der também, continua sendo Deus na nossa vida. Aí ela falou, meu Deus, eu era cristã, mas eu nunca conheci alguém assim. E eu evangelizei aquela moça. E dali eu saí tão feliz e falando, Deus, ela falou que vai procurar ler a palavra, que vai ter mais intimidade, que ela quer conhecer esse Deus. Eu falei, é tão maravilhoso. Então foi para isso, Deus. E algumas semanas depois, eu fui na casa do meu pai. Meu pai está afastado, ele e toda a sua família estava, para a glória do Senhor. E lá eu contando meu testemunho de assalto, do acidente do meu carro também, que um pouco antes eu não contei aqui, mas eu também colidiram no meu carro, um rapaz embriagado. E eu contando esse testemunho, minha madrasta olha para mim e fala assim, mas como é que você fala de Deus, agradecendo a Deus, com tudo isso de ruim acontecendo para você? É uma ironia. Eu falei, porque Deus é maravilhoso. Eu não amo Deus pelo que Ele pode me dar, e sim por quem Ele é. E através daquele testemunho, depois nós fomos lá com o Júlio, e aquelas vidas se renderam ao Senhor. A minha madrasta e meu pai tinham se afastado. Minha madrasta é uma mulher de intercessão. E hoje ela está firmada no Senhor. E através daquela família ali, a minha irmã voltou para os caminhos do Senhor. O irmão da minha madrasta voltou. A esposa dele voltou. E ali a gente, em nome do Senhor Jesus, faremos outro culto para outras vidas se voltarem para o Senhor. Eu falei, Deus, então se for preciso me assaltarem de novo para que mais vidas se convertam ao teu nome, eu estou aqui, Senhor, porque eu não vim aqui para esse mundo não, eu não quero bem material não, eu não sou apegado a carro, a nada não, eu quero almas, Senhor, eu quero vidas para o seu reino, eu quero vidas, só o Senhor pode dar vida, eu quero, Senhor, eu quero buscar a tua palavra, eu quero que as pessoas se convertam a ti, Senhor.
E para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós temos um ministério de evangelismo nessa igreja que prega o verdadeiro evangelho, o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho da cruz, de arrependimento de pecados. E aí tem visto, graças a Deus, vidas se reconciliando com Deus, vidas sendo salvas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu quero, é isso que eu desejo do Senhor. Mas vidas, almas. Se você está numa posição como eu tive antes, de meio barro, meio tijolo, tome posição, se firme no caminho do Senhor, porque vocês como jovens, vocês podem pregar a palavra de Deus de uma maneira sobrenatural e as vidas se converterem. Vocês não creem nisso? Você não crê num Deus poderoso? As pessoas leem a Bíblia como um conto de fada. Eu não. Eu leio essa palavra como tudo que está aqui para mim foi real. E é real até hoje. Eu vivo essa experiência com Deus. Eu conheço esse Deus. Eu sei que esse Deus é maravilhoso. É o Deus que abriu o Mar Vermelho. É o Deus que ajudou Noé na arca, construir aquela arca e trouxe aquele dilúvio. É o mesmo Deus. É o Deus que ressuscitou Lázaro, que continua fazendo prodígios e maravilhas até hoje. É o Deus que tem salvado milhares de vidas até hoje. E essa igreja é um testemunho vivo. Aqui temos irmãos que têm recebido orações e foram salvos para a glória do Senhor. Poderiam ter até morrido e o Senhor salvou, o Senhor livrou da morte. Então é esse evangelho que devemos pregar, o evangelho do caminho, da verdade e da vida, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é o caminho que devemos viver. É o caminho que devemos seguir. Ele é a verdade que nós devemos viver. E é a vida que nós desejamos para a glória do Senhor. É a vida eterna. Ele é tudo que podemos viver. Ele é tudo para nós. Jesus, Ele é tudo para nós. Ele tem que ser tudo para você também. Não almeje riqueza. Viva uma vida aqui com Jesus Cristo. Trabalhe, estude. Sim, porque o trabalho ele enobrece o homem. O estudo, a gente vai morrer aprendendo. Mas viva uma vida com Jesus, com intimidade com Ele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém? Curve sua cabeça, fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo e querido, glorificado seja o seu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que de mim mesmo eu não teria nada para falar para ninguém aqui. Mas a tua graça nos basta, Senhor. E louvado seja o seu grande nome, Senhor. Senhor, que nós vivemos uma maneira, Senhor, com intimidade contigo, uma vida com intimidade, uma vida de um cristão genuíno, assim como a primeira igreja, Senhor, que amava o Senhor acima de todas as coisas, que tinha o Senhor como objetivo de vida, objetivo de tudo, Senhor. Que a morte para nós seja lucro, Senhor, porque mais breve estaremos contigo. Senhor Jesus, que as vidas que estão aqui venham se reconciliar contigo genuinamente, Pai. Porque eu vivi aqui dentro dessa igreja como um crente desviado. Eu vinha para cá, louvava, dizia que estava glorificando o teu nome, orava, falava da tua palavra, mas não vivia, Senhor. Não vivia a tua palavra. Não vivia a verdade que é a tua palavra. Não vivia no caminho que é o Senhor Jesus. Eu não vivia, Senhor. E hoje eu busco viver. Porque a tua palavra diz que sede santo, porque quem vos chamou é santo. Ó Senhor, o Senhor é santo. O Senhor é santo e nós devemos ser santos. E só podemos ser santos através de Jesus. Nós somos santos através do Senhor Jesus. Nós somos justificados por Ele, somos santificados por Ele. Senhor Jesus Cristo, santifica essas vidas. Traz, Senhor, de volta o primeiro amor. Que, Pai querido, não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, Senhor. Essa palavra serve para mim também. Que a cada dia mais e mais tenhamos intimidade contigo. Que nós venhamos te conhecer, Jesus Cristo. Que nós venhamos te conhecer e ter intimidade, Pai. Porque o conhecer Jesus é ter intimidade, é ouvir o Espírito Santo falar aos nossos ouvidos, é conversar contigo todas as madrugadas. Oh Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos, Senhor, viver uma vida em santidade, porque sem santificação a tua palavra diz que ninguém verá Deus. Ó Senhor Jesus, que venhamos poder dizer como Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ó Senhor, que ousadia é essa? Que nós venhamos ter essa ousadia, Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos ter a vida, Pai, que é o Senhor.
Que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, para onde quer que chegamos, ó Pai, as pessoas venham reconhecer e falar assim: ali ó, um seguidor de Cristo. Aquele ali é um genuíno seguidor de Cristo, porque ele vive o que ele prega, ele vive o que ele prega. Porque quantas vezes eu fui envergonhado, Senhor Jesus Cristo, porque eu falava do teu amor, mas não vivia o teu amor. Eu falava de arrependimento de pecado, mas eu pecava, eu era conivente com isso. Ó Senhor Jesus Cristo, não somos mais pecadores, somos santos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O pecado na nossa vida é acidente, não é uma prática, meu Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos santos, separados para Ti, que nós venhamos viver nesse caminho, nessa verdade e na vida que há em Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Aleluia.